Vamos lá, meus amados irmãos. Anote aí na sua cabeça um negócio bastante interessante que o pastor Jonatas leu aqui, para que você não se perca e fique marcado aqui até o final da lição. O objetivo geral da lição é mostrar que Jó manteve a sua fidelidade a Deus. E nós vamos então ver durante essa lição como é que Jó manteve a sua fidelidade. Por que o autor destaca tanto essa questão da fidelidade? Nós vamos ver que as provações que Jó passou eram tão grandes, mas tão grandes, que quando ele destaca essa fidelidade, ele vai nos mostrar no decorrer da lição que Jó é um espelho para nós sobre a questão de fidelidade nas provações. Vamos lá na introdução. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Olha só que interessante que o autor coloca. Você já viu, já parou para assistir? Todo mundo aqui gosta de assistir filme, né? E tem aqueles cineastas que escrevem sobre drama, né? Filmes dramáticos. E aí o autor da lição vai dizer aqui, que a provação, a vida de Jó, o drama que Jó viveu foi tão grande, mas tão grande, que nem os maiores cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Você já viu aquele filme que você para e fica assim, nossa, aí você fica assim, essa pessoa, como que essa pessoa está vivendo esse drama? O autor fala, tudo que você já viu, tudo que você já presenciou, não se compara ao que Jó viveu. Da condição de homem mais rico e admirado, olha onde começa o drama de Jó, da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, olha isso aqui, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. A condição original, a condição real dele, ele estava agora de homem rico e admirado do Oriente. A condição real dele, depois do drama, era pobre e moribundo. De homem rico e admirado, ele se tornou um pobre e moribundo. E para os seus, está claro que para os seus amigos tinham ele como um homem pecador, revoltado e arrogante. Olha só para você ver. O drama, as situações fizeram com que Jó fosse modificado de um homem rico e admirado para um homem pobre e moribundo. Porém, aqueles que estavam do lado dele já imaginaram outra coisa, já viram de outro jeito. Viram um homem pecador, revoltado e arrogante. Vamos continuar. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, do nada, tudo desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de se esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo da lição. Nessa manhã, eu quero abrir aqui já um parênteses, que eu fiz questão de frisar o objetivo da lição. Aqui na introdução nós temos uma breve síntese do que foi o drama de Jó. E eu quero abrir o parênteses e deixar aqui para a gente refletir, para você refletir. O objetivo da lição geral é dizer que, analisar, observar a fidelidade de Jó
a Deus diante das provações. E aqui o autor nos leva a pensar nessa situação que Jó viveu e a refletir como Jó suportou tudo isso. E aqui eu já quero, meu parente, deixar claro para você: Jó pode ser um exemplo, Jó pode ser um espelho para nós hoje, que passamos situações difíceis, enfrentamos dramas em nossas vidas, situações adversas. Jó pode ser um exemplo a ser seguido, um exemplo de fidelidade, porque quem é fiel a Deus não muda. Deus não muda, Ele permanece fiel. Quem é fiel a Ele, Ele permanece fiel. Deus foi fiel a Jó e com certeza no ano de 2020, quem é fiel a Ele, Deus permanece fiel. Vamos lá para o primeiro tópico: tragédia de natureza econômica. Amém? Os irmãos têm liberdade. A hora que os irmãos quiserem uma palavra, os irmãos levantem a mão, falem, que a gente vai transmitir aqui para evitar a questão de passar o microfone, tá bom? Tragédia de natureza econômica. Primeiro item: o sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos do Oriente. Está lá em Jó 1:3. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção desta imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram as suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente observa esse grande sucesso dele, que o autor está relatando aqui na esfera comercial. E a verdade é que, se fosse nos dias atuais, como o autor aqui está dizendo, Jó também seria reconhecido como um grande homem de negócios no mundo atual, porque Jó tinha uma grande riqueza em bens. Jó tinha rebanhos, tinha pessoas a seu serviço. Jó não trabalhava em uma área só específica. Ele tinha negócios, como você vê aqui dentro do item 1, ele tinha negócios em várias áreas. Primeira área, ele tinha lãs que proporcionavam a produção têxtil. O autor continua dizendo que ele tinha camelos e jumentas que estavam a serviço do transporte de cargas. Ou seja, Jó era um homem. Aqui não aparece bois, né, pastor? Jó também tinha bois. Jó também tinha gado. Aqui não aparece gado. Então a gente logo entende, porque quando a gente vai estudar a lição, daqui a pouquinho você vai ver que vai falar que ele também era um grande produtor de proteína, ou seja, do gado. Então Jó trabalhava em várias esferas. Jó tinha ganho em várias esferas. As empresas de Jó, ou seus negócios, iam de vento em popa. O sucesso de Jó era grande. Ele era reconhecido, ele era respeitado, ele era admirado. E aí, do nada, de repente, como o autor escreve na lição, de repente, tudo muda. Do nada, Jó perde tudo. Parece até jargão, né? Do nada, Jó perde tudo. Mas o sucesso comercial de Jó, ele é nítido, tá? Quando a gente lê o texto, a gente percebe que o sucesso de Jó, no que diz respeito ao comércio, ao seu trabalho, aos seus negócios, é nítido. Jó era um homem bem sucedido.
Amém? O senhor quer fazer a colocação dentro desse texto? Não, só uma pergunta. Pois não? A pergunta é só para despertar. No primeiro capítulo de Jó, Deus dá testemunho de Jó para o próprio Satanás, que ele era homem reto, justo, temente a Deus, que se apartava do mal. Jó era crente, portanto. E aí, no texto, na lição que estamos estudando, nesse primeiro tópico, esse grande empresário chamado Jó, ele veio à falência. E aí a pergunta é: crente pode vir à falência? A pergunta do pastor é para os irmãos despertarem, mas essa pergunta não é para mim responder, não, para os irmãos responderem. Crente pode vir à falência? O que os irmãos acham? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Observando. Depende. Quem disse depende? Depende do quê? Duas coisas. Depende de uma permissão de Deus, da pessoa numa má administração vir a uma falência. Sim. Aí, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é porque existe aí uma igreja, algumas igrejas, que pregam que o crente, ele não pode ir à falência. E tem muito disso, né? Que o crente não sofre. É só prosperidade, que o crente, quando ele não está na prosperidade, é porque ele está em pecado, é porque ele está nisso, porque ele está em aquilo. É a mesma coisa que aconteceu com Jó. Então, o crente é suscetível a todo tipo de provação na terra. Enquanto ele estiver na terra, ele pode passar por todo tipo de provação. Essa pregação de que o crente tem que ser próspero sempre, sempre, sempre na vida, é uma mentira satânica. Porque Deus pode permitir que a pessoa desça ao fundo do poço, como foi o caso de Jó. Ele manteve a fidelidade dele e Deus mudou o quadro da vida dele. E a pessoa pode, como disse o pastor Eliseu, se perder na sua administração e também ir à bancarrota. Mas ele também pode recuperar a sua sensibilidade administrativa e voltar a ser o que era. Então, na verdade, irmãos, a verdade é que sim, pode vir. O que o pastor está colocando é que normalmente os irmãos veem, inclusive na mídia televisiva, que é um marketing severo, incisivo, né? O marketing deles. O marketing deles é assim. Preste atenção na minha mão. Eu era assim, aí eu comecei assim, aí eu fui assim, assim. Eu sou fulano de tal. Preste atenção. Isso pode acontecer? Pode. Isso acontece? Acontece. Deus faz também no nosso meio? Faz. Só que também não é só isso. Tem a vertente, contrário. E aí entra no assunto que os irmãos foram colocados pelo pastor Eliseu, muito bem colocado, por duas questões: permissão de Deus ou má administração da própria pessoa. Correto? O senhor queria falar, pastor Érico? Os irmãos entenderam? E acontece isso. Eu era aqui, assim. Acontece no nosso meio também. Eu já vi algumas pessoas acontecerem isso. Bem verdade, acontece. Só que o negócio, eles ficam só nisso. Não mostram. Aconteceu assim, ao contrário não mostra, né? Esse que é o negócio, do contrário não mostra. Pode falar. Como uma regra, exatamente. E não é uma regra. Na verdade, existem dois pontos que podem acontecer de maneira inversa. Que questão onde o pastor Eliseu levantou. Depende. Permissão de Deus e má administração da própria pessoa. Eles colocam como uma regra e como um marketing. Um marketing incisivo. Um marketing, porque eles colocam aquelas pessoas que, fulano, olha só o que ele doou. Olha o carro que ele doou, olha o que ele conquistou, olha o que ele conseguiu, para instigar as pessoas. Aí eu uso aqui, é o abuso da fé,
a mercantilização da fé, não importando o que vai extrair das pessoas. E depois fica dizendo que a pessoa que está nessa situação é porque ela está em dívida com Deus, é com um problema esse ou aquele outro problema. E isso fica nítido, eles aproveitam bastante isso, porque na verdade, irmãos, deixa eu falar uma coisa, às vezes alguém pode pensar que essas pessoas são ignorantes, ao ponto de não saber acerca das Escrituras, mas na verdade, eles conhecem as Escrituras, e eles fazem essa distorção. Eles pegam um fato interessante que é aqui que a gente viu no final, aqui no final da introdução. A gente observou que Jó era um homem rico, um homem próspero, um homem que era um homem de sucesso, respeitado no Oriente, e agora, devido às circunstâncias permissivas de Deus, ele se tornou um pobre moribundo. Mas os que estavam ao seu redor já colocaram na cabeça: está em pecado, está em falha. Aí o que acontece? Eles aproveitam o marketing, né? Como é que eu vou botar um cara dando testemunho ao contrário aqui? Não vai ter jeito. Como é que eu vou aparecer o camarada? Eu vou mostrar que o povo só está crescendo. Ou seja, vem para cá que aqui cresce, vem para cá que aqui acontece desse jeito. E na verdade, para nós, escute só, para nós, cada um, Deus tem uma particularidade. Tem uns que vão ser assim, ó. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro, quarto. Aí tem gente que assusta, fala assim: mas como é que fulano foi? Tem uns, irmão, que não vão nem de elevador, tem uns que vão de jato, assim, ó. Do nada, dormiu sem nada e acordou com tudo. E também da outra linha, o inverso, como foi com Jó. Dormiu com tudo e acordou sem nada. Então, na vida de cada um é diferente. O que o pastor Eric colocou, eles colocam como regra: todo mundo tem que ser assim, todo mundo. Vem para cá que aqui é desse jeito que funciona. E quando na verdade fica claro para quem estuda a palavra, não é assim. Amém? É lógico, o intuito deles é outro, é óbvio, né? Mercantilismo. Na verdade, irmãos, eu costumo dizer que o capitalismo já chegou nas NEL. O capitalismo já chegou nas NEL, não tem jeito. Não tem jeito da gente fugir disso. O capitalismo já chegou lá dentro da NEL. Mas é um mau capitalismo, tá? Um mau capitalismo, me entenda bem, tá? Porque o capitalismo é uma bênção, não sou socialista. Capitalismo, o mau capitalismo já chegou nas NEL, o mau capitalismo. Vamos lá para o segundo item: o sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras. Pois não, pastor? Os bois, no item 2, os bois. É porque eu quis colocar os bois no primeiro item, para os irmãos entenderem a grandeza de bens que Jó tinha, tá? Mas aqui os irmãos já vão ver que Jó também era um grande produtor de proteína, um grande produtor de carne. Jó era um grande fornecedor. Se fosse hoje, irmão, todos os frigoríficos da região iam procurar Jó para comprar boi. Vamos lá. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um grande agricultor, que possuía uma grande extensão de terras, e não um nômade como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudá, encontrada somente em Jó e em Gênesis 26:14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois, e da sua forma as ovelhas, ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios, e isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Olha só que interessante. Jó naquela época já era um empreendedor. O autor coloca no sentido moderno, no sentido atual, Jó como um empreendedor. Ele como, não sei se o pastor já trabalhou no frigorífico, que a gente costuma dizer, né, que lá só não se aproveita o berro, o resto aproveita tudo. Jó era mais ou menos assim. Ele utilizava de tudo das suas fontes, ele não deixava escapar nada. Ele era, para um cara ser dessa maneira empreendedor a esse ponto,
ele tem que ser um cara inteligente, de uma sabedoria extrema. Então, eu imagino em mim, em pensamento meu, que Jó foi agraciado por Deus com uma inteligência diferenciada, para cuidar bem dos seus negócios, para aproveitar bem aquele material que ele tinha em suas mãos. Jó é aquilo que cai naquilo que a gente tinha falado no item anterior, na má administração. Eu acredito que Jó foi muito agraciado por Deus no que diz respeito à sabedoria, à inteligência, porque ele colocava tudo nos seus devidos lugares. Tipo, é mais ou menos assim, ele tirava daqui, colocava ali, tirava de lá, trazia para cá, e aí ele montava um ciclo produtivo, e tudo que estava na mão dele prosperava. Tudo que estava na mão de Jó crescia. O seu rebanho crescia, os seus serviçais cresciam, cada vez mais o seu sucesso crescia, cada vez mais ele era admirado. Então aqui a gente vê que Jó, além agora de ter empresas no ramo têxtil através da lã das ovelhas, com as ovelhas também ele fornecia proteína, ele vendia a carne das ovelhas. Preste bem atenção, das ovelhas, além da lã e da carne, ele aproveitava o leite para poder vender, olha só para vocês entenderem, nos dias atuais, para poder vender para os laticínios. Nos bois ele aproveitava a carne, nas jumentas, olha só, ele também, além do transporte de carga junto com os camelos, das jumentas, ele também tirava o leite para a venda nos dias atuais de laticínio. Ou seja, olha só a cabeça de Jó, para administrar tudo isso. Não já pararam para ter noção? Como é que era esse camarada? Você já parou para pensar, chegar lá no céu, quando Jesus Cristo vier buscar? Porque a gente fala muito, né, pastor? A gente fala muito, né, de quando chegar lá no céu, todos, em primeiro lugar, de ver a face do Senhor, mas depois a gente conta alguns personagens. Mas irmãos já pararam para pensar em encontrar com Jó, sentar com ele, pastor Adalberto, o senhor que é do ramo comercial, sentar com o Jó e trocar uma ideia com ele, Jó, como é que você fazia esse negócio? Já pensou as experiências que Jó tem para nos contar? Já pensou? E aí já pensou, depois de você começar a ficar admirado, Jó começar assim, ó, comecei com uma cabeça, e aí essa cabeça deu cria, e aí foi assim, foi criando, procriando, aí você começa a dimensionar, aí você começa a crescer com ele, ele contando a história, daqui a pouco ele vira para você, mas chegou um dia que eu perdi tudo, chegou um dia que tudo acabou. Já parou para pensar? Aí você abaixa a cabeça, né? Tipo, querendo se compadecer dele. Aí de repente ele vira para você, mas eu não desanimei, eu permaneci firme, eu fiquei fiel, eu não abandonei a minha fé. Já parou? Como é que deve ser lindo? Tem horas que quando a gente senta para estudar a lição, eu fico imaginando isso. Vamos lá, meus irmãos, terceiro item do tópico 1. Falamos sobre o sucesso na vida, na esfera comercial, o sucesso na esfera do campo. Agora nós vamos falar sobre o ataque do diabo na esfera comercial. Nós relatamos aqui, mas vamos ver como é que foi. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Seus animais de carga, o transporte estava preso. Sem animais de carga, o transporte de carga estava prejudicado. Preste bem atenção, irmão. Satanás, aqui o ataque na esfera comercial, os irmãos sabem, ele veio, né? E como já foi dito aqui na introdução, com permissão de Deus, tá? Com permissão de Deus, ele atacou na esfera comercial. De que maneira? Dizimando e permitindo que os rebanhos de Jó fossem saqueados, alguns morrendo e outros fossem saqueados. Com isso,
Com isso, Jó começou a ter dificuldades na esfera comercial. Então, aqui o transporte de carga já estava prejudicado, tá? Porque Jó tinha na esfera comercial, mas também tinha na esfera do campo. Na esfera do campo foi a mesma coisa. Nós vamos ler aqui, mas os irmãos vão perceber que foi a mesma coisa. O gado se foi, morrendo, sendo saqueado, e na esfera do campo, Satanás também atacou, com permissão de Deus. Mesmo que Jó tivesse a sabedoria que ele tinha dada por Deus, não tinha como Jó fazer nada, porque Deus havia permitido que isso acontecesse. O senhor quer falar, pastor? Sim, só trazer aqui para os nossos dias, muitas empresas grandes têm se fechado por causa dessa pandemia, essas calamidades que têm acontecido. Sim. Ontem mesmo minha esposa estava comentando comigo que uma grande empresa americana que tem várias lojas, não sei quantas fecharam aqui no Brasil, mas o Walmart fechou. Aonde? Rio Preto. Em Rio Preto o Walmart fechou. Não conseguiu suportar. Não conseguiu suportar. E aí são as calamidades. São várias e várias outras empresas grandes que fecharam porque não suportaram. Porque não suportaram. Nesse caso, irmãos, aqui de Jó, a sabedoria, a inteligência, o esforço que ele tinha, a dedicação que ele tinha no seu trabalho, a fé que ele tinha em Deus, não era possível. Não dava para mudar nada, porque Deus havia permitido. Deus havia permitido. Jó podia, presta atenção no que eu vou falar, Jó podia espernear, Jó podia chorar, Jó podia lamentar, Jó podia murmurar, Jó podia correr, Jó podia fazer tudo. Pois não. Tem um hino que as irmãs cantam, que é bem pertinente aqui, diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome. Só que, deixa eu falar, só que é difícil entender essa questão do tirou. Porque nós seres humanos, irmão, vem cá, não vamos ser hipócritas, nós seres humanos, é difícil para a gente entender essa questão do tirou, né? É doído quando a gente passa por uma perca, ou não é doído, ou será que é só para mim? Quando a gente perde algo, não só em todas as áreas, quando a gente perde algo, não é doído? É doído. Não suportou, e aí muitos acabam cometendo essa barbárie. Exatamente, já deixam Deus de lado. Mas Jó, mesmo com um caquinho de telha na mão, ele estava lá, bendito seja o nome do Senhor. A verdade é, pastor, eu só fazer uma colocação sobre esse hino que eu citei aqui. É uma letra linda, só que eu mesmo, particularmente, eu penso que deve ter um cuidado antes de cantar, porque às vezes tem pessoas que estão sofrendo, né, uma perca muito grande. E, gente, a gente tem que entender, é difícil quando a gente passa por uma perca, né? É difícil, pastor. É interessante, irmãos, porque nós maximizamos a estrutura de Jó, né? Realmente ele teve uma estrutura. O apóstolo Tiago, ele traz a referência para nós observarmos a perseverança e a paciência de Jó em meio aos sofrimentos. Mas é bom lembrar aos irmãos que Jó era um ser humano, apesar de ser crente, ele era um ser humano, né? E dentro da provação que ele passou, ele chegou ao momento de amaldiçoar até o dia que ele havia nascido. Capítulo 3. No capítulo 3. Versículo 1. Amaldiçoar o dia que ele havia nascido. E nós temos 2 capítulos no livro de Jó, capítulo 7 e o capítulo 17,
onde a palavra de Deus nos mostra que ele perdeu totalmente a esperança, porque ele viveu durante essa provação altos e baixos na vida dele. Houve momentos que ele estava no vale, houve momentos que ele estava lá no topo. Capítulo 13, 15 de Jó, por exemplo, ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ele estava lá no topo. No capítulo 3, ele estava lá no mais profundo do vale. Exatamente. No capítulo 7, ele estava lá no mais profundo do vale. No capítulo 17, estava lá no mais profundo do vale. No capítulo 19, ele estava no alto, no mais alto dos vales. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É interessante o que o pastor falou, porque quando você estuda a lição, você vai ver lá no finalzinho da lição sobre essa questão de Jó ter sido afetado também na questão emocional, tá? A gente vai chegar lá no ponto lá. É interessante isso que o pastor já falou aqui. Jó era ser humano, como todos nós, tá? E Jó também passou por isso. Jó passou por esses altos e baixos. Tem hora que, irmão, tem hora que você fala assim, não dá mais. Tem hora que você fala assim, eu vou desistir, não vou conseguir. Mas tem horas que quando você está ali com a fé bem pequena, mas bem pequena mesmo, Deus acaba te honrando e depois te proporcionando um momento lá em cima. A única coisa que não aconteceu com ele foi ele amaldiçoar a Deus, blasfemar contra Deus. Blasfemar contra Deus. Agora, dos altos e baixos da vida, ele passou por todos eles. Passou por todos eles. Amém, irmãos? Vamos lá. Nós já... Pois não, pastor? Pastor Eliseu, eu queria colocar mesmo, pastor. O senhor queria colocar quando eu parei para falar do hino. É verdade. É verdade. Me quebra, me molda, me isso quer ver. É verdade. Por isso, irmão, lembra que eu disse aqui no início da lição que eu ia perguntar para o pastor se ele tinha lido os hinos? Porque, irmão, presta atenção. Quando a gente vem para cultuar a Deus, a gente vem oferecer o nosso culto a Deus. Mas quem está na direção do trabalho, na liturgia do culto, irmão, e isso vale para o pastor da igreja, para o irmão que está dirigindo o culto, para quem vai ministrar a palavra, para quem vai louvar a Deus, tem que estar ligadinho aqui, ó, para ter discernimento e direção do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a gente acaba, entendeu? E isso é verdade. Igual com relação a esse hino que eu falei, tem uma letra muito linda. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes tem pessoas que estão passando por um momento, e aí, igual que o pastor já falou, me quebra, me molda, me derruba, me joga pro chão, não sei o que, tal, tal. Aí entra na prova, mas eu não pedi. O irmão queria falar, pode falar, depois a irmã Manete. Pois não? Pastor, me ajuda aí. O senhor acha que Satanás pode matar alguém? Primeira pergunta do irmão. Deus, quando Jó, quando ele foi ter com Deus a respeito da vida de Jó, sim, né, e mexeu em todos os bens, aí depois Jó foi questionar a questão da vida dele, pele por pele. O que Deus disse? Toca em tudo quanto ele tem, só não toca em sua vida. Em sua vida. Porque a vida pertence a Deus. Aí o irmão falou de Ananias e Safira. Quer dizer, quem matou Ananias e Safira não foi Satanás. Quem matou Ananias e Safira foi a mentira. Foi a mentira. Eles mentiram não a Deus, mentiram ao Espírito Santo. E por haverem mentido ao Espírito Santo, agora, o que ocorreu com eles? A Bíblia diz que eles permitiram que Satanás enchesse o coração deles. E aqui entra um outro detalhe aí, rapidinho que eu vou passar. Por que Satanás encheu o coração deles? Porque eles não estavam no culto de oração. Se eles estivessem no culto de oração lá de Atos 4:32,
onde diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo, né? Onde tem crente cheio do Espírito Santo, Satanás não entra. Então, com certeza, eles faltaram naquele culto de oração, e no capítulo 5 a Bíblia diz que Satanás encheu o coração deles para eles mentirem. E eles mentiram a Deus e não ao Espírito Santo. Aquilo ali foi um julgamento de Deus, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Deus pode permitir, porque Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Só para o irmão entender, quando Satanás foi tentar a Jesus, né, na última tentação de Satanás a Jesus, que ele levou Jesus ao cume do monte e disse: faz só uma coisa, prostra-te diante de mim e me adora, e eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles. O que Jesus disse? É muito importante observar essa expressão. Jesus disse assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Por quê? Porque Satanás está debaixo da autoridade de Deus. Ele não faz nada se Deus não permitir. Ou seja, resposta à pergunta do irmão: eu vou te matar. Não, se Deus não deixar, se Deus não permitir, é isso a resposta. Se Deus não permitir, não tem como Ele fazer. Amém? Só para os evangélicos ou para todo mundo geral? Não, a vida pertence a Deus. A vida de todos. É de todos. Deus permite as mortes que estão tendo? A resposta vai ser na próxima na lição. Presta atenção. Essas perguntas, por exemplo, igual a pergunta que o irmão levantou, a gente respondeu agora. Essa pergunta que a irmã fez: Deus permite essas mortes que estão acontecendo dentro da calamidade que está havendo? Pandemia, Deus está permitindo essas mortes? Já traz anotadinho, porque daqui 2 lições no próximo domingo, nós vamos ter aqui um grande debate. O problema do mal. O problema do mal. Por que tem furacão? Por que tem tempestade? Por que criança morre? Por que tem guerra? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Nessa lição ainda número 6. De hoje a 15, né? De hoje a 15 dias, traremos respostas sobre isso. Mesmo que? Mesmo que a pessoa mata, a outra Deus permite. Não existe nada sem a permissão de Deus. Tudo que acontece o que acontece é que Deus permite por causa da maldade da pessoa. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, quando a maldade entra no coração da pessoa, acaba Deus permitindo. Existe o governo moral de Deus. A pessoa não dá ouvidos a Deus, ela quer se entregar aos desígnios de Satanás, estar preso à vontade de Satanás. Então, a própria Bíblia diz no capítulo 1 de Romanos: por causa da desobediência, da incredulidade dos homens não quererem aceitar o conselho de Deus, a Bíblia diz assim: Deus os entregou às suas próprias paixões. Deus os entregou. Então, uma vez que Deus entregou, é permissão dele. Eu vou abrir a palavra para a irmã Marinete, que ela tinha levantado a mão uns tempos atrás, e depois a gente já vai para o decorrer da lição. E na verdade, dentro do texto, você não vê Jeremias pedindo para ser quebrado. Não vê Jeremias pedindo para ser quebrado. O senhor quer falar? No texto não está escrito. Mas existe, eu não vou me lembrar de textos agora, mas existe texto que fala
pessoas pedindo para serem quebrantadas por Deus. Quebrantadas e quebradas é a mesma coisa. E quando nós oramos, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui para toda a classe. Quem aqui já pediu paciência para Deus? Senhor, me dá paciência. Levanta a mão. Quem já pediu paciência para Deus? Tem gente que já aprendeu isso aí e já modificou. Quem vive pedindo paciência para Deus? Não, nem na hora que o filho está dando um problema na casa, oh meu Deus, dá-me paciência. Você já tem uns crentes que já aprendeu isso aí, Porque quando a gente pede paciência, nós estamos pedindo para ser moído, trabalhado, quebrado por Deus, porque a paciência produz o quê? A tribulação produz o quê? Paciência. Quando a gente está pedindo paciência, nós estamos pedindo, Senhor, me coloca na escola da tribulação. Gente, vamos correr aqui, tá? Para a gente poder concluir a lição. A gente tem só 10 minutinhos. Segundo... Pois não, pastor? Já ouvi crente pedindo assim, Senhor, dá-me a paciência de Jó. E tem hino que diz, tem hino que fala que é para dar a paciência de Jó. O que Deus vai fazer? Vamos lá, tragédia de natureza familiar. Irmãos, basicamente... o princípio é o mesmo, tá? Das questões materiais, tá? O princípio é o mesmo. Tragédia na vida familiar. Os filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos das casas, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Está lá nos versículos 18 e 19. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Ou seja, Jó, no que diz respeito aos seus filhos, ele tinha os 10 filhos, os irmãos sabem da história. De repente, aconteceu o que o texto falou. Eles estavam juntos na casa do primogênito, tomando o seu chazinho, conversando, se alimentando, e veio o vento nos 4 cantos da casa, derrubou a casa e os seus filhos todos morreram. Só trazendo para os nossos dias e lembrar os irmãos da barragem lá de Brumadinho. No caso de Jó, veio um vento, deu nos 4 cantos da casa. A barragem de Brumadinho, ela despencou, veio, derrubou as casas e levou a famílias inteiras. E aí a gente vai colocar aqui para poder, vamos ler sobre a questão da esposa para a gente fazer uma síntese geral. A esposa, a frase amaldiçoa Deus e morre, que está lá em Jó 2:9, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela sua esposa ou pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta. Porque tudo isso, deixa de lutar por isso e aceite a morte. Outros procuram atribuir um sentido ao texto ao qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto, presta atenção. No entanto, as evidências do texto que o texto mostra depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca, confirma esse fato. Ou seja, o autor coloca aqui como essa frase a mais chocante, uma das mais chocantes do livro. Jó, assim como na sua vida material, financeira, comercial, Jó também tinha uma excelente estrutura familiar. Jó tinha uma esposa que, junto com ela, eu acredito que eles se amavam muito, porque não teriam tido 10 filhos, eles se amavam muito, então eles tinham 10 filhos, ele tinha uma estrutura familiar.
bem construída, porque se você notar o texto, quando ocorre a morte dos filhos, os filhos estão todos juntos, e isso foi a orientação. O que a gente vê hoje de filho, um brigando com o outro brigando com um, e aquele coisa, a gente até no início da lição, eu até brinquei, né, que eu preciso de fazer um piquenique igual o pastor fez, juntou a molecada toda, levou lá, estendeu o lençol lá, e isso é sinônimo de família bem estruturada. Jó tinha uma família bem estruturada. O exemplo aqui é claro. Quando ocorreu o fato da morte deles, eles tinham o hábito de se juntar na casa de seus irmãos. Aqui no momento eles estavam na casa primogênita. Para quê? Para poder se alegrar junto, para poder conversar, para poder estar perto. Então Jó tinha uma família estruturada. De repente, do nada, vem o vento. Do nada não, através da permissão de Deus, mas eu digo do nada assim, de repente. Veio o vento, acabou com tudo. E aí a esposa dele, vendo toda essa situação, ele perdendo os bens, perdendo os filhos, ela vira para ele e diz: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Aquela que estava com ele a todo instante, a todo momento, a toda hora, agora está falando para ele: rapaz, abandona esse negócio, moço, larga a mão disso. Até quando você vai ficar? Aí é onde vem a frase dele respondendo a sua esposa: como falas como uma louca mulher. Pois não, pastor? Porque o sofrimento era muito grande. Eu acredito também. É verdade. É bem pertinente a colocação da pastora, porque é o seguinte, irmãos, a fala dela se dá após a perca dos filhos. Quando ocorre a perca dos bens materiais, você não observa ela falando isso. Então a colocação da senhora é bem pertinente, que ela possivelmente estaria em um estado de choque, ela estaria fora de si, aonde ela entra nessa questão de dizer para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. O senhor quer falar, pastor? Sim, é que é tão pertinente que durante toda a leitura do livro de Jó, a Bíblia não diz que Jó se separou dela. É verdade. E quando Deus muda o cativeiro de Jó, os dois estão juntos. É verdade. E Deus abençoa os dois juntos. Deus abençoa os dois juntos, dando a eles mais 10 filhos. E assim, é tão pertinente essa colocação, porque como eu disse, quando se perde os bens materiais, ela não fala nada, pelo menos o texto não relata. Mas quando ocorre a perca dos filhos, irmão, Deus ainda, Deus, louvado seja Deus, Ele não permitiu, mas a gente já viu algumas situações que a gente até hoje clama para Deus. A gente já viu algumas situações de pais perdendo filhos, a gente clama para Deus, através do Espírito Santo, enviar conforto a todo momento, porque eu imagino que deve ser muito doído. É interessante também porque Deus dá testemunho da integridade de Jó. Sim. Para Satanás. E Deus não diz nada para Satanás a respeito da esposa. Quem estava passando pela provação por permissão de Deus era Jó, e não a esposa. Exatamente. Então ela não tinha a estrutura que Jó tinha. Exatamente. Por isso que ela chegou a esse ponto. Exatamente. É aquele ditado, né? Que o povo costuma lá falar: Deus só dá um fardo que você consiga carregar. Pastor Edson.
É verdade. E aproveitando a colocação que o senhor fez aí, é tão interessante, porque quando a gente faz a abertura na introdução, a gente vê que uma realidade de Jó, rico, um homem rico, um homem de sucesso, um homem de respeito no Oriente, pela sociedade onde ele passava, ele era respeitado. De repente ele perde tudo, e aí agora a condição real dele é um homem pobre e moribundo, mas para os seus amigos um pecador, pré-julgamento. E aí a gente lê lá no último capítulo do livro de Jó, 42, no verso 10, que é o célebre versículo dos pregadores de Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Aí tem alguns que dão até uma viradinha, quando ele orar pelos seus inimigos. Na verdade ele está orando pelos seus amigos. Os amigos estavam falando que ele estava em pecado. Jó está orando pelos seus amigos, que fizeram um pré-julgamento acerca dele, por causa do sofrimento, da provação que ele estava passando. E é natural do ser humano apontar mesmo. Isso é normal. Pois não, pastor? É interessante isso aí, a respeito dos amigos de Jó, entre aspas, né? Que procuraram acusá-lo no momento mais crucial da vida dele. E lá no último capítulo do livro de Jó, quer dizer, do capítulo 1 até o 38, todos eles falam. Jó fala, Bildade fala, Zofar fala, Elifaz fala, todos eles falam. E Deus fica em silêncio. Deus começa a falar no capítulo 38. Aí quando Deus começa a falar no capítulo 38, todos eles se calam, né? E Jó, no capítulo 42, ele diz: eu ponho a minha mão à boca, eu não vou falar mais nada. E lá na frente Deus diz que Deus repreende os amigos de Jó, porque eles tinham falado contra Jó aquilo que não era correto. Aquilo que não era correto. Porque Deus estava ouvindo, enquanto eles estavam pré-julgando, Deus estava calado e ouvindo. Aí quando Deus fala, Deus diz: vocês vão ter que procurar Jó, para Jó orar por vocês, porque vocês falaram contra o meu servo Jó aquilo que não era correto. E a gente, de vez em quando a gente vê uns negócios desses acontecer, viu, irmão? Vamos lá. O fato: um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Irmão, abrir a Bíblia, e aqui eu vou aproveitar um gancho, abrir a Bíblia em casa, em estudo e em devoção, é uma bênção. Mas em casa, preste bem atenção, em casa, isso eu vou aproveitar o gancho, e entenda-me, eu vou deixar de lado a questão de congregar, a questão de comunhão entre os irmãos, tá? Que isso é primordial na vida do crente. Mas existem textos bíblicos que nós às vezes não conseguimos interpretar da maneira como deveríamos. E aonde a gente, em casa, a gente tem que abrir a Bíblia? Tem. A gente tem que estudar? Tem. A gente tem que levantar devocionais a Deus dentro de casa? Tem. Um altar a Deus? Tem. Mas aonde a gente aprende, a gente entende alguns textos que às vezes passam nos desapercebidos do entendimento? Escola bíblica dominical, culto de ensino. Aqui os irmãos estão, olha só que riqueza, aqui os irmãos estão tendo a importante oportunidade de sanar algumas dúvidas que talvez permearam pelas vossas mentes a vida toda. Por exemplo, a pergunta que o irmão fez ali, acerca de Satanás pode matar alguém, o diabo pode matar alguém. Eu acredito que o irmão tem essa pergunta na cabeça já há algum tempo. E aonde foi sanada essa dúvida? Por mais que o irmão tenha lido, o irmão tenha estudado em casa, o irmão não teve esse entendimento. E aonde o irmão buscou a resposta? Escola Bíblica Dominical. Então, por isso é importante, os irmãos que estão aqui nessa manhã, convide aquela pessoa que você sabe que não esteve aqui hoje. Culto de ensino, os irmãos que estão aqui hoje, terça-feira, 7:30 da noite,
pastor está aqui para nos trazer um ensinamento importante da palavra de Deus, tá? Então, venhamos e aprendamos para que possamos continuar firmes em meio aos ventos contrários dessa vida. Seguindo, e vamos finalizar no último item. Alguém pode chamar para mim a classe dos jovens, por favor? Está lá em cima. Tragédia de natureza física e psicológica. E aqui é aquilo que o pastor colocou lá no início sobre Jó ser humano, tá? Vamos lá. O diabo toca na saúde de Jó, primeiro item. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ele dará a tônica ao restante do livro. Ou seja, como se não bastasse, Satanás já tinha tido permissão de Deus, ele já tinha dizimado toda a riqueza material de Jó, todos os seus bens financeiros, e agora também o seu maior bem, que eram os seus filhos. Ele agora tem permissão de Deus, ele vai pedir permissão a Deus, Deus dá permissão para ele, Deus fala que só não toca na vida dele, e agora ele vai tocar na saúde de Jó. E isso aqui vai nos trazer a realidade nos demais tópicos, como diz o autor aqui, ao restante do livro. Então ele vai tocar na saúde física. Olha lá que o autor fala. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Está lá em Jó 2, capítulo 6 e 7. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro, alguns falam caco de telha, para com ele raspar as feridas. Essa era a prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para o monte de cinzas, em hebraico Masbalá, um local considerado imundo, por isso que alguns ministrantes, palestrantes dizem que era um lixo, que Jó estava sentado, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre os cães, insetos e aves de rapina. Aí ele coloca aqui, trágico. Jó tinha sido acometido agora, depois de perder tudo, Jó tinha sido cometido na sua saúde física, ao ponto, e eu acredito aqui, pastor, que era um momento dele que ele estava lá embaixo. Ele vai para um monte de cinzas, um lugar imundo, como costume da época de alguém que era acometido como tal. Ele vai pegar um caco de barro para coçar as suas feridas. Preste bem atenção nisso, irmão. Aquilo que a gente estava colocando no começo. O camarada era respeitado, estava no mais alto escalão. Vamos contemporaneizar aqui, vamos trazer para os dias atuais. Jó frequentava os melhores restaurantes. Jó frequentava os melhores lugares. Aonde Jó passava, as mãozinhas, bem, senhor Jó. Onde está Jó agora? Sem nada, sua saúde física debilitada, de uma enfermidade maligna, no monte de cinza. De primeiro, olha só como é que isso é forte. Ele estava de primeiro junto aos maiorais, aos principais, nos melhores lugares. Agora ele está num lugar imundo, em que a história, quando a gente estuda a história, vai falar. O autor também coloca aqui um lugar aonde o Jó vai para um lugar, para um monte de cinza, um lugar imundo, onde costumam ficar os dementes, os inválidos e os cães. Primeiro, entre os maiorais, entre os principais, respeitados, melhores lugares. E agora, está entre os dementes, inválidos, está jogado de lado. E o autor coloca aqui, é trágico isso. É trágico. E aí, às vezes, alguém pode perguntar e dizer assim, pastor, professor, mas por
que Deus permite isso? Por que Deus permitiu isso na vida de Jó? Por que Deus permite algumas coisas acontecerem nos dias atuais? Você poderia levantar a mão e perguntar para mim. Aí eu ia falar para você, escreva num papel e traga daqui 15 dias que você vai ter a resposta. Amém? Pastor Edson. No caso de, pode ser espiritual, o pastor vai colocar, mas no caso de Jó, eu acredito, não na questão da falta de cobertura, eu acredito que ele estava totalmente coberto por Deus, eu acredito. Deus só permitiu que Satanás tocasse na saúde dele, menos na vida. Eu acredito que ele estava coberto por Deus. Pode falar, pastor. Só queria pedir para o irmão anotar que Anota, porque daqui a pergunta é muito importante. O irmão formula a pergunta, manda no meu WhatsApp, porque aí na lição nós iremos discorrê-lo, porque ela tem muitos pontos intrigantes, importantes e que vai trazer muita luz. Tá? Porque isso, mesmo Deus permitindo, nem tudo, nem toda enfermidade, nem toda doença é proveniente de Satanás, nem proveniente do pecado. Fica aqui só uma resposta panorâmica. Então, formulem as perguntas, tragam, tá? Então, algumas perguntas que os irmãos fizerem nesta aula, ou fizerem na aula que vem, a gente vai pular, vai passar, a gente não vai responder para deixar para a aula daqui 15 dias, tá? Que vai haver um grande debate aqui. Então, algumas perguntas a gente não vai responder mesmo, proposital. Até na próxima aula a gente também não vai responder, a gente vai dar meio que uma passada por cima. Irmãos, vamos lá. Olha aqui, ó. Nós já vimos que ele tocou na saúde física, a chaga maligna, agora a saúde mental e a gente finaliza, tá? Na dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico, embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início de sua fala é possível perceber esse fato. Lá no capítulo 3, Jó, ele amaldiçoa o dia dele, amém? Ainda que mantivesse a sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Ou seja, Jó era ser humano, como o pastor disse, e ele estava abalado psicologicamente, sim, viveu altos e baixos, como o pastor falou. Em alguns momentos você encontra Jó aqui embaixo, amaldiçoando no dia de seu nascimento, mas em outros momentos você encontra Jó já lá no ápice. Eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará. E é assim que a gente encontra o drama vivido por Jó. É importante dizer que Jó viveu nos vales e nos montes, ou no vale e no monte. Lembrar aos irmãos que o nosso Deus é o Deus do vale e é o Deus do monte. Ele não nos abandona quando nós estamos no vale, nem deixa de estar conosco quando nós estamos no monte. Há um hino muito bonito, que os irmãos podem procurar no Google, inclusive, tem esse título: Deus dos vales e Deus dos montes. Amém. Meus irmãos, então eu vou ler rapidamente a conclusão e as perguntas, tá?
Não respondi todas completamente, com certeza na próxima aula o professor não vai responder todas completamente. Já fiquem preparados, formulem as perguntas que você diz respeito a esse assunto que o pastor levantou, vocês formulem bem mesmo, preparem perguntas mesmo, tá? Por que tem terremoto? Por que Deus está permitindo esse monte de morte nessa pandemia? Formulem bastante pergunta mesmo. E tragam, eu tenho dúvida acerca disso. Traga, porque daqui 15 dias é o grande dia, isso se Jesus não voltar. Inclusive eu queria pedir para o irmão, seu nome, irmão. O nome dele. Irmão Walter, traga escrita essa pergunta que o senhor fez. Essa pergunta, tá? Que ela tem uma resposta ainda mais... É bem interessante mais o pertinente, viu? O assunto é bem interessante. Escreva no papel, traga escrita, tá? Se os irmãos quiserem já trazer, o pastor vai estar na próxima aula domingo. Ele não vai estar ministrando a aula. Ele não vai estar ministrando a aula, mas ele vai estar ali. Os irmãos já quiserem trazer as perguntas para ele, já deixar entregar na mão dele, já na próxima aula, no próximo domingo, porque aí no outro domingo, daqui 15 dias, ele já vem com o negócio mastigadinho, vai falar, o irmão tal, fez a pergunta tal, e a gente já entra no assunto. Amém? Com certeza, irmão, presta atenção. Com certeza, durante a aula, os irmãos terão a oportunidade, tá? De levantar a sua mão, fazer os seus questionamentos. Mas se você puder formalizar a sua pergunta antes, já trazendo na próxima aula, será de grande valia, por escrito. Se os irmãos quiserem, os irmãos têm, o pastor está lá no grupo do WhatsApp, tá? Da igreja, os irmãos podem mandar no WhatsApp dele, pessoal, tá? No grupo da igreja também. É bom também, é verdade, pastor, é bom colocar no grupo da igreja que vai causar desejo aos outros irmãos também de poderem participar, tá? Os irmãos lançam lá, pastor Natanael, aí está a pergunta que estou fazendo para a aula do dia tal. Aí os irmãos colocam a pergunta lá, amém? É bom que já causa aquele fervor nos outros irmãos, já deixa os outros irmãos já curiosos para eles poderem estar presentes também, amém? Vou ler a conclusão da lição. Pastor Jonatas vai estar aqui como coordenador dando o encerramento da escola. Nessa lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Amém? Que o Senhor em Cristo vos abençoe.